Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Carol e hoje eu vou ensinar dois verbos em francês para vocês. É o verbo aller, que é ir, e o verbo venir, que é vir. Vamos lá? Mas antes disso, a gente vai relembrar o princípio dos verbos em francês. Isso foi algo que a gente ensinou em outros vídeos, no vídeo 2, e que vai ajudar a gente na hora de falar o francês. O princípio dos verbos funciona assim: a gente vai ter as primeiras pessoas do singular, e nessas primeiras pessoas, a pronúncia do verbo vai ser a mesma. Por exemplo, se eu pegar o verbo manger, que é comer, je mange, eu como, tu manges, você come, il mange, ele come. E assim por diante. Então, o princípio dos verbos é para as primeiras pessoas do singular. A gente vai ter algumas exceções, alguns verbos não vão funcionar dessa forma, que são os verbos être, ser e estar, o verbo avoir, que é o verbo ter, e o verbo aller, que é o verbo ir, que é o que a gente vai aprender hoje. O verbo aller, ele não funciona assim, nesse padrão, na hora da fala, porque ele é um verbo irregular, tanto na sua escrita quanto na sua fala. A conjugação dele vai ficar assim: je vais, tu vas, il va. Então, ele vai mudar muito na hora de falar. E a escrita também. Agora, o verbo venir, ele vai seguir o padrão também. O verbo venir é o verbo vir e a conjugação fica: je viens, eu venho, tu viens, você vem, il vient, ele vem, e assim por diante. Agora, a gente também tem as preposições para falar desses verbos, né? Aller, ele vai ter a preposição a depois do verbo. Então, aller à la église, ir à igreja, aller à la école, ir à escola. Então, a gente pode pegar algumas frases. Je vais à la école, eu vou à escola. Je vais à la église, eu vou à igreja. Lembrando que no português, na linguagem falada, a gente nem usa mais esse a, né? É difícil eu falar assim, eu vou à igreja, eu vou à escola. Eu vou colocar um no na. Eu vou na igreja, eu vou na escola, eu vou no banheiro. Isso é algo que foi modificando na nossa fala, no nosso português falado. E o vian, ele vai precisar da preposição de. Eu venho de algum lugar. Je viens de. Je viens du Brasil. Eu venho do Brasil. Je viens de la école. Eu venho da escola. Je viens du show. Eu venho do show. E assim por diante. Essas são algumas dicas para, na hora da fala, a gente conseguir falar mais naturalmente, principalmente seguindo o padrão de pronúncia dos verbos no singular. Tá certo? Por hoje é só.